Voltando aqui então para a parte 2 desses vídeos aí de revisão para a prova final. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o direito romano. A gente viu que a sociedade romana, ela tem períodos históricos, né, que é essa parte de baixo da linha do tempo, centralizados em realeza, república e império, que vão classificar o desenvolvimento social e histórico dessa civilização, né, as mudanças políticas, as mudanças administrativas e culturais, e tem períodos do direito, né, que estão na parte de cima dessa linha do tempo, que não coincidem perfeitamente o início e o fim com os períodos históricos. Então, a gente vê aí que, por exemplo, o direito primitivo, ele vigorou por todo o período da realeza, porém, ele também foi até quase metade do período republicano. E justamente o desenvolvimento histórico, social e político do Império Romano nesse período republicano vai influenciar o direito romano e vai fazer com que ele se desenvolva, passando de um estágio que a gente chama de primitivo ou arcaico para um estágio chamado de direito clássico. Esse estágio do direito clássico é o período mais produtivo do direito romano. E esse Império Romano, nesse período também, que vai absorver aí, vai começar a expandir territorialmente, né, geograficamente, englobando inclusive o Império Grego, ele vai começar a ter influências nessa questão jurídica, né? Vai também desenvolver mais do que a parte processual feita lá na Grécia, vai também se influenciar muito pelas reformas de Drácon e de Solon gregas, ainda no final do direito primitivo, influenciando o desenvolvimento de uma série de leis positivas no direito clássico romano. Então, esse choque cultural vai trazer ali influências jurídicas também no desenvolvimento que a gente chama de direito clássico. Eu falei para vocês se aprofundarem especificamente do período de direito clássico para frente. Por quê? Mais ou menos do século II a.C. até o século II, né, 3 depois de Cristo, a gente tem o que a gente chama de direito clássico. Esse direito clássico, ele vai vir aos pouquinhos sendo construído, ninguém dorme direito primitivo e acorda com direito clássico. A gente vê que os romanos já tinham uma lei escrita, a lei das 12 tábuas, ainda no direito primitivo, então isso vai sendo progressivamente, né, construído, mas a gente tem um grande desenvolvimento nesse período. Então, se eu vou chegar aqui para frente, por exemplo, vou pular o período da realeza do direito primitivo, e a gente vê que o período da República é um período de mudança governamental, onde a gente sai de um rei vitalício para um período de 2 cônsules, normalmente generais militares, justamente pelo fortalecimento desse grupo no expandir da população romana do Império, tá? O Senado é consultivo e a gente tem uma gama de criação de novas magistraturas. Lembrando que a magistratura na antiguidade ela não é apenas uma função jurídica. Existem também magistraturas, é como se fossem cargos públicos, né? Funções públicas, também políticas. Na magistratura jurídica, a gente tem o papel dos pretores, dos juízes, etc. Aqui em Roma, a gente tem sim uma magistratura específica, diferente da Grécia. Então, o direito aqui não é leigo. Esse direito ele vai ser um direito que vão se criar escolas de direito justamente no período clássico e ainda mais aprofundadas no período pós-clássico. Existem assembleias anuais também, uma sociedade dividida entre classe nobre, baixa nobreza e escravos. No período, durante o período da República, né, que vigora aí o direito clássico, a gente vai ter um equilíbrio entre a diferença social, né, entre o apartheid, digamos assim, entre plebeus e patrícios. Isso vai se igualando aos poucos, por uma conquista mesmo desse grupo também dos plebeus, né, e também como influência, como consequência desse avanço da fronteira do Império Romano, né, e da adaptação de se anexar a novas etnias, novos povos. E como é que isso influencia o direito clássico? Bem, o direito clássico, na era clássica romano, ele também vai ser laico. No período anterior ele não era, havia uma influência religiosa, né? Então, no período clássico, provavelmente também por uma influência do direito grego, ele vai ser um direito laico e individualista. As penas não vão passar para os filhos, né, para os herdeiros, elas vão ser dadas exclusivamente para aquela pessoa que cometeu. Quais as fontes desse direito? O costume, que também sempre foi uma fonte de direito no período arcaico, era até a fonte mais forte. Mas no clássico, por conta do desenvolvimento de um direito mais abstrato, a lei ela vai vir muito forte, ela vai ter uma alta produção
em muitos momentos ela vai superar o costume, ou o costume vai acabar virando uma lei positiva. Além disso, os éditos dos magistrados das magistraturas, que são produções legislativas dessas magistraturas, também vão ser outras produções legislativas, o que aumenta aí essa questão da lei sobre o costume. É um período rico na produção dos jurisconsultos. Jurisconsultos, que hoje a gente chamaria de doutrinadores, são os consultores aí, né, para a questão do direito. Então, a reflexão sobre essa legislação, ela também é rica nesse momento. Surgem aí outros tipos de assembleia, como as plebiscitas. Os direitos de propriedade da terra, nesse momento, também vão ser mais específicos, né? A propriedade quiritária, que é como se fosse a propriedade privada, só existente para o cidadão romano. A propriedade quiritária ela até pode ser adquirida, né, através da propriedade bonitária fornecida pelo pretor, né, pelo direito de propriedade pretoriana, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui para não confundir vocês. E a questão do direito de ter e usar, né, o domínio direto e o direito útil, o domínio útil, né, também é desenvolvido. Mas o que é interessante a gente saber? Que é o período mais rico de produção legislativa do direito romano, é o período clássico, tá? Que vai englobar, então, mais da metade do período republicano e o início, quase a metade do período imperial, que é uma outra mudança política, né? Aqui está, por exemplo, o mapa do Império Romano, não está indo até lá a dominação anglo-saxã lá em cima, que chega um pouquinho mais, mas só para a gente ter uma noção. O período do Império. O período do Império é uma mudança política por conta das crises internas e externas do Império Romano, uma crise de crescimento. Os bárbaros começam a reagir àquela expansão de fronteira. Há um aumento da diferença cultural, principalmente da parte ocidental para a parte oriental. Há uma crise de mão de obra, porque o Império Romano tem como base econômica a agricultura. Logo, se a gente não consegue novos escravizados, novos territórios, há uma crise de mão de obra. Por consequência, nas cidades você tem um aumento populacional, uma crise econômica, né, fome, etc. As invasões bárbaras e as outras guerras também, trazendo vários períodos de ditadura. Durante esse período aqui, basicamente até o ano 212, então a gente ainda está bebendo daquele direito clássico. Percebe que esse direito clássico ele foi uma alta produção, né, do período republicano, pegando boa parte do período imperial. Tá? Então a gente tem o período pós-clássico, que é justamente da segunda parte do período imperial. Né? Esse período pós-clássico, a gente fala que não tem grandes novidades legislativas. O que a gente tem é um grande período de organização de toda a produção de legislação positiva, de doutrina, de instituições realizada no período anterior, chamado período clássico. Né? E o que se destaca no período pós-clássico? As constituições imperiais. O que são elas? Os imperadores agora, que voltam quase a um regime de realeza, na questão da centralização do poder na figura de um imperador, né, de um Augusto, eles mandam que se organizem constituições, se compilem toda a produção feita, se organize ali a produção legislativa, doutrina, né, jurisconsultos, né, a produção dos jurisconsultos, a questão institucional e se criem constituições. Então, há várias constituições do período imperial, como o Codex Gregorianus, né, do Gregório, Hermogenianos, Teodosiano, e o mais famoso para a gente, mais importante, por quê? Porque é o que ressuscita, digamos assim, é o que volta com muita força lá no século XII, é o Código do Justiniano, chamado pela Igreja Católica, nesse processo aí de renovação do século XII, de Corpus Juris Civilis, para distinguir do chamado Corpus Juris Canonici, que é o direito canônico da Igreja. Então, o que é esse Código de Justiniano? Ele é um código imperial também, que foi organizado já pós-queda do Império Ocidental, pós-queda de Roma, né, em 530, mas que vai vigorar e vai ser utilizado, inclusive, né, pelos resquícios da comunidade romana, que vão ficar agora na parte da Europa, né, sob domínio de reinos bárbaros, digamos assim, e que ele é dividido em 4 partes. O Códex, que é a parte da lei positiva, da legislação. O Digesto, que é justamente a parte da doutrina, do como fazer a reflexão, né, o jurisconsulto, digamos assim. Pandectas, Digesto ou Pandectas, as institutas, que são a parte educacional das escolas de direito, e as novelas, que seriam as atualizações desse direito. Né?
É um período marcado, então, por essas escolas de direito e por compilações dos preceitos formados na época clássica. Não há, então, portanto, uma grande, como eu falei, novidade, mas sim uma compilação do período anterior com algumas novidades necessárias, né? Atualizações legislativas necessárias. Esse código do Justiniano, ele vai retornar, ele fica praticamente existindo na parte oriental do Império, que vai até a tomada dos turcos, né, basicamente, culturalmente, mas ele vai resistir ali dentro da Igreja Católica, que ela está fechada como instituição, e vai manter o uso do direito escrito, né, e da escrita na sua cultura. Enquanto que os povos bárbaros que vão ali pegar, retalhar o antigo Império Romano Ocidental, eles vão ter um fortalecimento na questão da oralidade. Vão ser influenciados por esse direito também, mas meio que abandonam a escrita. Então, a gente tem aí essa importância dos códigos imperiais no período do direito pós-clássico, principalmente porque ele é retomado lá no século XII com a reforma interna do direito canônico feito pela Igreja Católica. Tá? O que essa reforma interna, já vou até aproveitar aqui o próprio slide de Roma para falar um pouco da outra questão que eu tinha apontado para vocês. Como essa reforma interna da igreja feita no século XII pelo Papa, ela vai influenciar o direito na Europa? Bem, da queda do Império de Roma até mais ou menos o século XII, a gente vai ter ali a formação dos reinos bárbaros, logo depois os reinos, né, que vão se transformar em grandes feudos e o direito feudal medieval. Vai ser um direito baseado nos ordalhos, né, na questão quase que divina, não escrito, um direito oral com a grande fonte dos costumes. Né? Muito desse direito romano escrito vai virar costume para esses reinos. No século XII, a igreja ela faz uma revolução interna. Ela quer se distanciar, ela quer se tornar independente desses laços medievais, os laços de vassalagem, né, que tinha entre realeza, digamos assim, nobres e igreja. Então, o Papa I ele faz uma série de reformas, né, institui um monte de reformas internas para tornar esse direito, a instituição católica independente. Posteriormente, vai se desenvolvendo textos mais burocráticos, né, mais específicos, vai se organizando melhor o próprio conteúdo do direito canônico, que ficava muito espaço em textos teológicos, textos literários, na produção dos concílios, que se desenvolvem os 5 livros lá do direito canônico, e mais que isso, a parte processual ela é totalmente organizada, instaurando o inquérito, né, que é o modelo de investigação das causas, a inserção de testemunhas, a busca e qualificação de provas documentais, né, provas para os casos mesmo, que no período anterior medieval não tinha esse fortalecimento, eram basicamente os ordalhos, e também a questão do processo em si, né, o escrito. Então, há uma série de burocracia mesmo, vamos criar funções burocráticas como o oficial de justiça, digamos assim, os notários, que são quase que escrivãos, o advogado de defesa, principalmente no Tribunal da Inquisição, né, que é um tribunal de exceção, mas que ele que vai trazer isso, o advogado de defesa, para todo mundo, inclusive aqueles que não podem pagar. Essa reforma da igreja, ela vai impulsionar, influenciar muito esse direito medieval, modificando, porque vai ser um direito mais, como eu posso dizer, menos de sorte e mais de investigação. Vai ser um direito mais abstrato e vai se basear muito justamente no Código de Justiniano. A igreja, que também vai começar a fundar as universidades no século XII, ela, portanto, ela vai ensinar nessas universidades o seu direito canônico, sua forma processual do direito, e também o direito romano, que vai ser o quê? O Código do Justiniano, essa Constituição do Justiniano, para questões civis, basicamente. Né? Competências de sacramento, casamento, óbito, nascimento, vão ficar exclusivamente para a igreja, assim como for o privilegiado da corporação do clero. Mas temas como questões, às vezes, políticas, comerciais, privadas, vão se basear muito, a partir do século XII, em cima do direito romano e dos costumes dos reinos, tá bom? Bem, basicamente é isso.
Aqui já aqui no canal do YouTube já tem um vídeo sobre a era do Brasil liberal e também a revisão a partir do bacharelismo liberal, que eu vou deixar para vocês o link, e a gente finaliza aqui. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, tá bom, queridos? Desejo uma boa prova final a todos e boas férias a seguir. Tchau, tchau.